Bom dia, amados. Trago uma mensagem hoje muito poderosa também para juntar às energias de Abraão e Isaac, do Santo Graal e de Sansão e Dalila, que é a Arca de Noé. E hoje é o nosso mentor, o Mestre Moisés, o grandioso Moisés, o poderoso Moisés, que separou os mares, que vai hoje contar-nos a história amorosa, poderosa da Arca de Noé e de sua família e de seus amigos animais. Então peço com muito amor que coloquem um gosto dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, nas nossas plataformas, no WhatsApp, e que amem percorrer os vídeos, aprender com os mestres, aprender com o todo, aprender com os seres de luz. Passo então a palavra ao amoroso nosso mentor Moisés. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje, meus amados, trago a mensagem que muitos esperam há muito tempo. Eu sou Moisés, eu sou poderoso Moisés do Antigo Testamento, eu sou a divindade de Moisés. Eu, meus amores, sei que existe muita confusão sobre esta lenda que se propagou pelas vossas energias bíblicas, energias da Bíblia Antiga e do Novo Testamento também. Meus amados, eu sou Moisés, e por ser Moisés, existe muita confusão nas vossas energias antigas. Em que conceito eu, no fundo, fiz aquele milagre? Existe uma confusão mental muito antiga. Será que eu sabia daquele dilúvio e que, no fundo, fazia parte da história de Noé? Porque separei o mar vermelho do amor que tenho por ele? Não, meus amores. A minha história foi muito depois, e por ser depois, ela traz confusão, porque o tempo ali, meus amores, não era registado da mesma forma na vossa mente, no vosso aprendizado. O vosso tempo está muito certo, muito conciso, muito temporal, muito belo. É um tempo fantástico, mas ali não existia isso, meus amados. E por não existir o tempo como existe aqui, Noé se perdeu no tempo. E porquê? Então vamos lá contar a história. Noé era um homem normal, com uma família, como vós sabem, como vós aprenderam. Ele tinha uma mulher e tinha 5 filhos. E tinha filhos de outra mulher e também outras energias de amantes antigas que também faziam parte da sua caminhada de homem como ser encarnado. E por que é que digo isto? Porque essa mulher, a última mulher que ele teve um aprendizado que tem a ver com o dilúvio, por incrível que pareça, porque a separação entre o homem e a mulher tem a ver com a maçã do Éden, com a maçã do paraíso, da separação entre Adão e Eva. Mas esta história muito antiga será contada noutro dia. E esta história das amantes é que, no fundo, aquilo ali, todos os homens já tinham várias mulheres e as mulheres tinham vários homens.
e era muito normal ali. Naquela aldeia onde Noé vivia, era normal trocarem de parceiros. Muito normal. Normal como vós agora tem apenas uma parceira ou um parceiro. Muito normal. Muito divino e muito belo. A única diferença é que havia aprendizado nessa mulher, muito intenso, a última mulher, sobre um processo de escravidão que ela teve com o próprio Noé. E daí os trabalhos forçados sobre a arca. Meus amores, eu sei que talvez isto não tenha a ver com a arca, mas vos digo que tem, e muito. Ela tinha uma energia de ciúmes intrínseca nela, tão poderosa, que ela, vos garanto, que era a própria Eva encarnada em Adin. Adin era o nome da mulher de Noé. Adin era Eva, mas Noé não era Adão. Adão estava noutro aprendizado, a viver a experiência da separação, como mulher. E esta mulher, Eva, Adin, tinha um preconceito muito grande sobre a escravidão que Noé lhe tinha feito em 50 vidas atrás. E o aprendizado de Adin era que ela tinha que amar Noé com mulheres e sem mulheres. Mas aí é que está. Quando Noé escolheu apenas tê-la como mulher, a energia toda do conceito da aldeia mudou. Porque mudou também nela. Porque ela não tinha ciúmes, mas passou a ter o ciúme de o ter apenas para ela. É estranho, não é? É uma criação muito antiga. É estranho ter-se ciúmes dela própria. E foi a escolha dela. E foi a escolha de Noé. E foi a escolha também de Adão naquela vida, tão atrás no tempo, onde Adão e Eva se separaram, porque Eva não aceitou, no fundo, nunca que o ciúme fosse uma criação que ela tinha criado. Ela criou uma das primeiras criações de vitimismo, ciúmes e julgamento sobre ela e sobre a humanidade, mudando a energia da grade cristalina em sua totalidade, onde o aprendizado se tornou no aprendizado do todo, porque todos no fundo queriam aprender o que era no fundo ter ciúmes dele próprio, e foi assim. O ciúme que ela propagava é que ela queria que ele fosse livre, queria que ele, no fundo, a abandonasse, a deixasse fazer as coisas dela sozinha, que a deixasse em paz por amor, que ele amasse fazer as coisas sozinho, sem ela, que não tivesse tão apegado a ela, que se libertasse e que fosse mais livre de ter várias mulheres, de ter um conceito de trabalho livre. E ele criou o contrário, então havia um embate de energia onde ela se afastava e ele queria voltar para ela. Então o contrário é que o abandono se criou ali, muito intenso também. Então Adin não queria, no fundo, que Noé estivesse sempre colado a ela. Aquela história começou ali, o karma do abandono muito grande de Eva e Noé. Um karma que no fundo correu bem. Correu porque Noé depois aprendeu a lição que no fundo Adin não queria que Noé estivesse sempre colado a ela. E ele se empoderou depois nos trabalhos da arca de Noé porque se libertou mais dela. Porque se não fosse Adin, Noé nunca teria construído a arca, porque se mentalizou em construir a arca, porque se afastou dos pensamentos de pensar sempre nela, porque nunca se teria libertado para se amar mais, sozinho. E que os meus amores agora vão saber o que aconteceu a seguir. Então, amores,
Noé trouxe um presente divino. Como Abrão também tinha poderes sobre Deus, poderes divinos, Noé também trazia um poder oculto nele. E aos 5 anos ele tinha o poder da comunicação total com Deus. Mas as crenças limitantes sobre a antiga era, sobre os deuses, sobre o Deus castigador, ainda eram fortes em Noé. E por serem fortes em Noé, Noé escolheu, criou e trouxe a beleza de começar cedo o seu processo de iluminação, ascensão, elevação, com poderes sobrenaturais de comunicação com o todo e com Deus. Meus amores, isto aconteceu na 4ª grande era da humanidade. Isto já foi há milhões de anos. Foi quase no fim da 4ª grande era do Deus encarnado, do ser humano. Ele teve uma mulher cedo, aos 15 anos tinha 3 mulheres e aos 27 anos tinha Adin, só para ele. E aqui foi quando começou a história do grande dilúvio. E porquê? Porque ele tinha uma missão. E a missão era precisamente informar todos aqueles que vibravam uma energia de amor incondicional, de alta vibração, que havia um dilúvio a acontecer. Mas aí está o tempo, meus amados, o tempo. O tempo é que Noé, quando ouviu as primeiras palavras, as palavras de Deus, quando ouviu as palavras do Todo, não teve meias medidas em ouvir a canalização, a informação toda do Deus Pai Mãe, até ao fim. E criou precisamente que o tempo do dilúvio estava ali à porta. Nem sequer nos ouviu, nem perguntou mais nada. Mas, na linha do tempo, não era assim. Não era assim. E ele nem ligou mais perguntar ao Todo, a Deus Pai Mãe, a nós, se aquilo no fundo era para breve ou iria demorar. Nem perguntou nada. Chegou à aldeia com toda a força divina e começou a fazer os preparativos para se empoderar a ir para uma montanha onde a água não chegava, meus amados. E isto passou a toda a aldeia. E olhem, era uma aldeia grande. Era uma aldeia grande. E todos no fundo acreditavam em Noé, porque Noé tinha trazido poderes e já os tinha informado de futuros. E daí a crença forte que aquilo iria acontecer brevemente. E meus amores, todos juntos, uma energia de amor incondicional, de alta vibração, daquela aldeia, criaram tão fortemente que o dilúvio iria ser em breve, que assim foi. Quando Noé falou de novo com o Todo, conosco, com os deuses, com a luz, com Deus Pai Mãe em si, com o seu eu superior, ele recebeu a informação que sim, que o dilúvio estava a acontecer e seria para breve. Mas no fundo quem criou isso foram os aldeões juntamente com toda a humanidade. Só que aceleraram a linha do tempo para que o tempo do dilúvio chegasse mais rápido, porque o tempo do dilúvio era a era glaciar. E a era glaciar seria no fim da 4ª grande era. Mas isso seria dali a 10.000 anos. O que Noé tinha que fazer era passar a mensagem completa, dizer a todos para se prepararem em amor, ouvir Noé e fazer o que sempre Noé
lhes passou, porque ele trazia o dom e eles acreditavam nele, com muita fé, porque ele nunca tinha falhado. Então, Noé soube, no fundo, que havia um dilúvio pela frente, mas, no fundo, não sabia bem o que iria acontecer. Não sabia. E era o grande dilúvio, porque ele e todos aqueles que vibraram o dilúvio tinham uma energia de alta vibração, criando a mudança de linha do tempo para a nova era mais rápido, que seria a era de peixes, ou seja, a grande quinta era da humanidade. E o tempo passou, e quando ele tinha 42 anos, via que aquilo no fundo não acontecia, mas continuava a criar junto com a aldeia, porque ele falava connosco que aquilo iria acontecer. Ele acreditava tanto, que ele e Adin envolveram-se numa arca. E porquê? Porque a criação era tão forte dele junto com o todo em Gaia, que a energia do conceito do dilúvio tinha de acontecer. Era uma coisa tão poderosa, foi anos a criar com uma energia de alta vibração tão poderosa de deuses, que aquilo aconteceu. Logo, ele, aos 42 anos, juntou uma equipa onde os filhos participaram para construir uma arca, porque Deus lhe disse. Mas, mais uma vez, Noé tinha cometido o mesmo erro. Não tinha ouvido bem as palavras do todo. A energia do conceito espiritual dele eram elevadas. Eram crenças fortes sobre Deus. Nós apenas lhe contámos que muitos animais iam morrer e que ele tinha uma missão com os animais, onde ele tinha que entender apenas que ele tinha que amar, levar os animais dele apenas na sua barca, na sua arca. Mas a arrogância dele para salvar o mundo inteiro era construir uma arca tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que levaria todos os animais, porque confiava em nós. Ora, meus amados, naquele tempo isto levava uma eternidade. Logo, era impossível fazer este tempo já no tempo da criação, do dilúvio. Mas ele confiava em nós e nele. Mas nós sempre lhe dissemos que esse amor não era assim e que esse amor não era para fazer assim. Era para ele confiar apenas que ele tinha que levar os animais dele. E eram muitos, eram gados intensos, mas eram só os dele. Então ele criou o evento de construir a arca junto a toda a população. Todos participaram. Era uma arca, era uma placa de madeira enorme, construída com troncos grandes e que no fundo fazia um plano de tábua gigante a pairar em cima de milhões de troncos no solo. Ela era uma arca retangular, tão grande como os vossos maiores estádios de futebol. Não maior que isso, mas não tinha paredes, não tinha nada, porque ele deixou de ter o tempo. Lembram-se? O tempo encurtou. Quanto mais ele criou, mais o tempo se chegava juntamente com os aldeões. E nós avisámos antes do acontecimento. 10 dias antes dissemos a Noé: olha, meu amor, o dilúvio vai acontecer daqui a 10 dias. E ele disse: daqui a 10 dias? Então a arca não está construída. E nós dissemos: meu amor, a arca está perfeita, tens de confiar. E aí começou a grande correria, a correr, a encontrar animais de todas as espécies, parceiros, energia feminina e masculina, todos os conceitos imaginários e também insetos, pássaros, é verdade, tal e qual os meus amores podem imaginar. Dá vontade de rir, porque eu me rio
das vossas caras de rir dele. E me rio dele também, porque nós, no fundo, até se rimos, porque o conceito era tão doido de amor pelos animais que ele amou ser o arcanjo Pormelieque, porque é o arcanjo dos animais, é o poderoso arcanjo Pormelieque, e é por isso que ele é merecedor. Ele salvou centenas e centenas e centenas de animais, insetos, aves e até, vejam bem, peixes. Sim, ele tinha aquários com peixes e tudo. Ele tratou de tudo com a mulher. E Eva, obviamente, evoluiu um conceito que tem a ver com a chama gêmea, tem a ver com os animais, tem a ver com a era do peixe. Sim, do peixe. O peixe, animal. Porque vocês amaram ali o peixe muito, ao salvá-lo da própria água. Riam novamente, amados. Salvar o peixe da própria água é incrível, não é? É muito engraçado. Bom, meus amores, é claro que o dilúvio foi forte, mas o dilúvio não abrangiu a inteira Gaia, não. Abrangiu a zona da criação deles com muita força. Um rio transbordou com uma enorme força e inundou vários países e vários continentes também. Foi algo grande, mas não foi algo que o dilúvio tivesse feito o amor de inundar todo o planeta. Isso não. Isso foi ali na frente, onde os meus amores amaram este dilúvio e a era glaciar não foi tão forte. Meus amores, esta história da era glaciar iremos falar num momento muito belo. Meus amores, esta história é a história que correu bem e a história se torna ainda mais engraçada porque ele colocou a arca em cima de um monte que a água não chegou lá. Ora, meus amores, riam de novo, porque eu me estou a rir. E quando aquilo terminou, aquilo durou 42 dias. O dilúvio demorou 42 dias. E eles estavam preparados, todos, mas a água nunca lá chegou. E ele saía da arca e dizia: então, mas a água não chega aqui? E nós dizíamos: meu amor, tu confiaste em nós, mas não confiaste no fundo em ti, porque tinhas que confiar em ti, que a água nunca te alcançaria. Se tivesses confiado, saberias no fundo que não precisarias construir a energia dessa arca tão fabulosa. Agora ama a arca e ama estar presente junto à tua família e aos teus animais que salvaste. Então sê grato, sê gratidão e olha as águas a descer aos poucos, meu amor. E ele dizia: tanto trabalho para quê? Tanto trabalho para quê? Tanto trabalho para quê? E nós lhe dissemos: meu amor, o trabalho é o trabalho que vai ficar na história. Tu salvaste os animais e isso é um amor que tu não sabes. Então confia, meu amor, confia que serás alguém muito especial ali na frente, junto com a Din, junto com os teus filhos, junto com estes aldeões. E agora eu termino esta história com amor, porque tudo terminou, onde as águas desceram ao fim de 42 dias e 10 dias depois Noé e sua família e todos já podiam navegar, andar a pé sobre os montes de Gaia ali na zona. E que, no fundo, muitos daqueles aldeões estão a ouvir esta mensagem. E Noé não está encarnado porque é o arcanjo Pormelieque, mas Eva, sim, está encarnada, está junto a vós, meus amores, e Adão irá estar junto a vós em breve, porque Adão está a fazer o aprendizado não aprendido em outra energia dimensional. E em breve Adão se juntará a vós, se juntará a Eva, porque Adão e Eva têm o amor da maçã e da cobra por amar. Gratidão a todos, meus amores.